Olá, vamos dar início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão ambiental nas cidades. As cidades estão cada vez mais congestionadas, cada vez mais poluídas, cada vez mais degradadas para ser o lugar de vida de mais da metade dos brasileiros, 80% dos brasileiros, né? E hoje, para tratar desse tema e ver como é que essa situação se desenvolve num cenário de pandemia também, nós convidamos dois especialistas, que eu vou apresentar agora para vocês. O Délcio Rodrigues, obrigado, Délcio, por estar aqui com a gente. Ele é físico, ele é ambientalista, é diretor executivo do Instituto Clima Info, Ações e Políticas para a Mitigação e a Adaptação às Consequentes Mudanças Climáticas Globais. É membro brasileiro do Global Strategic Communication Council, que é uma rede internacional dedicada à comunicação sobre mudanças climáticas. Foi diretor executivo do Instituto Ecos Brasil, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, diretor de campanhas do Greenpeace Brasil, coordenador do Instituto Acatu para o Consumo Responsável e criador e coordenador da iniciativa Cidades Solares Brasileiras. O currículo dele é mais amplo, eu dei uma sintetizada. Quero também apresentar o Henrique Frota. Obrigado, Henrique, por estar mais uma vez com a gente. Ele é advogado, ele é urbanista, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará e mestre em direito urbanístico pela PUC de São Paulo. Professor universitário de direito urbanístico, direito ambiental. Foi diretor administrativo e secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU. Atualmente é diretor executivo do Instituto Polis e é assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Muito obrigado também, Henrique, por estar aqui. Bem, a situação é uma situação inédita, né? Nós estamos vivendo em cidades onde se pede o isolamento, o confinamento, não é? E as grandes metrópoles, principalmente, não têm muitas condições de enfrentar essa situação, especialmente nas suas áreas mais pobres, onde o pessoal se adensa mais, né? Então, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, eu queria que vocês começassem a dizer como é que estão as cidades brasileiras e se muda alguma coisa com a pandemia. Délcio, você pode começar? Posso, sim. Obrigado Obrigado. pela introdução, Silvio. Esse tema é extremamente amplo, né? A gente vai ter que necessariamente fazer alguns recortes e falar de algumas coisas, porque a cidade, como meio ambiente, como ambiente de vida nosso, né, da humanidade, no Brasil, o ambiente de vida de mais de 85% da população brasileira, né, a população brasileira é extremamente urbanizada, ela tem muitos aspectos que o meio ambiente da cidade, promovido pela cidade para a população, tem diversos aspectos que todos eles muito complexos e queria destacar alguma coisa, né? As nossas cidades no Brasil, principalmente as médias e grandes cidades, como você disse, são cidades que são muito quase que agressivas, né, e violentas do ponto de vista do meio ambiente, não só do meio ambiente, mas do ponto de vista do meio ambiente, para o cidadão. E essa violência, esse meio ambiente agressivo, ele também não incide igualmente para todos os cidadãos. Isso é uma coisa que é absolutamente importante da gente falar logo de cara, né? As populações, em geral, brancas e ricas, né, ou de classe média alta, sofrem muito menos as questões ambientais da cidade do que as populações periféricas, as favelas e a população negra em geral, né, os não brancos. Acho que essa é a primeira questão que é importante a gente entender para poder pensar o que é a cidade para diferentes grupos, né, que a cidade não é uma coisa homogênea, né? Mas, de modo geral, antes até de entrar na questão dos diferentes grupos sociais, as nossas cidades são um desastre, né? O transporte
a mobilidade ela é extremamente cara, né? Para quem usa o transporte urbano público, ele é um transporte caro, não é um transporte confortável, pelo contrário, né? As pessoas se sentem como dentro de uma lata de sardinha na maior parte do tempo, se deslocam por muitas horas utilizando esse transporte, né? Isso é um fator essencial. O transporte público na cidade é um fator essencial, tanto para a gente ter, para pensar uma prevenção à saúde, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar o meio ambiente como um fator de saúde para a população urbana, como também para o acesso, né? Acesso a serviços de todo tipo, e serviço de saúde, serviço de escola e também lazer e acesso aos parques e alguma região um pouco mais verde, né? Então, aí tem a questão da mobilidade urbana, é um problema seríssimo no Brasil, que determina uma série de condições ambientais para as cidades, né? Basicamente, a gente tem uma frota de ônibus, em muitas cidades, uma frota velha de ônibus, né, fazendo o serviço de transporte, emitindo uma quantidade de poluentes muito alta, né, e alguns poluentes muito perigosos, né, como os materiais particulados, aquela fuligem preta que a gente vê nos motores, nos escapamentos dos ônibus e caminhões. Quer dizer, aquilo é extremamente danoso para a saúde da população. Então, o transporte tanto é, por um lado, um instrumento de poluição, né, um instrumento poluidor, como ele também é um instrumento facilitador do acesso à cidade e acesso até ao verde. Então, tem toda uma questão, para mim, relacionada ao transporte, que é essencial a gente pensar. Não estou nem caracterizando o meio ambiente, estou pensando quais são as ferramentas onde a gente pode atuar um pouquinho melhor, né? Uma outra questão, outras questões que emergiram com muita força, questões ambientais, de certa forma, que emergiram com muita força agora na Covid, são relacionadas ao saneamento, né? Quer dizer, se você não tem água disponível em casa frequentemente, como é que você vai lavar as mãos? Porque, que basicamente é o principal conselho da OMS para você se proteger a sua saúde. Então, se você não tem essa água, ou se tem essa água intermitente, né? Isso é um fator de risco enorme em termos de saúde. Se você também não tem o esgoto coletado e tratado adequadamente, você vai contaminar todos os cursos de água da cidade, vai causar mau cheiro, vai causar doenças, e a Covid é uma dos problemas que a gente tem. A gente tem um problema de diarreia, por exemplo, entre as crianças mais pobres do Brasil, altíssimo, né? E aí está a questão do saneamento, então é uma questão que a gente teria que enfrentar com muita prioridade, né? Talvez seja uma das questões mais prioritárias que a gente, ou um dos pontos de prioridade para a atuação das cidades, para que a gente tenha um meio ambiente urbano condizente e adequado para a saúde humana e para a vida humana. A outra questão que emergiu muito fortemente da Covid, e que se relaciona com o meio ambiente, é a questão da habitação popular. Como você disse, Silvio, na sua abertura, nós temos uma fração extremamente importante da população que vive em condições inadequadas para o isolamento social, né? E esse é só um dos problemas, quando você tem famílias ou grupos de mais de 6, 7 pessoas habitando espaços de menos de 20 metros quadrados ou coisa do tipo, nas favelas e nos cortiços e todas essas regiões. Então, pensar a habitação popular e esse déficit imenso que a gente tem nas cidades brasileiras de habitação popular é um outro ponto, que é um ponto mais social, mas a gente está trabalhando com ele, consegue melhorar o ambiente urbano para as populações, né? E eu também aqui não precisava nem falar de outras coisas que as cidades acabam criando as nossas cidades acabam criando um ambiente extremamente inadequado para a vida da população, ou de grupos da população. Então, por exemplo, coisas mais simples, como calçadas, né? Uma das grandes questões, ou uma das grandes soluções que estão surgindo fora do Brasil, para os países que já estão no momento de baixa da curva, como é que eu vou me manter, né? Como é que eu vou me manter saudável enquanto não tiver vacina e tal, em ambientes muito, muito adensados, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro do metrô, e tal. Então, você tem aí uma reação de diferentes grupos fora do Brasil. Na China, por exemplo, está acontecendo uma grande venda de veículos, automóveis, né? As pessoas pensando que vou usar o automóvel
para me isolar um pouquinho do transporte público. Mas, em termos coletivos, a Europa está indo para um caminho extremamente interessante, que é você promover o transporte ativo, né? Quer dizer, mais caminhadas e mais bicicletas, basicamente isso, para você, ao mesmo tempo, contribuir com a redução da poluição urbana e tentar se proteger um pouco mais nesse período pós-pandemia. Então, nós temos umas calçadas extremamente inadequadas para o caminhar, né? Grande parte das nossas cidades não tem sequer calçada, algumas nem sequer calçada, como é o caso de Brasília, né? Outras têm calçadas extremamente mal feitas e cheias de buracos e desnivelamentos, como São Paulo, por exemplo, e muitas outras. Então, são ambientes, né, onde são cidades onde o transporte ativo é extremamente difícil de ser feito. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, uma mãe com um carrinho de bebê, dificilmente consegue enfrentar as calçadas de muitas cidades. Não sei se eu Muito estou me obrigado, estendendo. Nelson. Okay. É um começo, né? Vamos esquentando essa relação. Tá bom. E, Henrique, uma pergunta para você. O que o Delcio está apontando são problemas de fato que nós estamos vivendo aqui, mas são problemas que têm a sua origem antes da Covid, inclusive, né? Quer dizer, e eu sei, inclusive, que o Instituto Polis fez um mapa fantástico da cidade com a Covid, né? Você pode nos fazer um paralelo entre o que tem de herança que vem vindo como um problema, né? E como ela se agudiza agora? Tá ótimo, Silvio. Eu queria primeiro começar agradecendo mais essa oportunidade de estar aqui com você, né, e nesse diálogo com o Delcio. Também muita satisfação de estar aqui debatendo esse tema com vocês dois. Olha, você tem total razão, né? O que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia e de crise, que não deixa de ser uma crise urbana e do processo de urbanização também, não é? Como não deixa de ser uma crise ambiental e do nosso modelo também de desenvolvimento e dos seus impactos sobre o meio ambiente. A crise da pandemia, ela joga luz em aspectos com os quais nós já estávamos convivendo há décadas no Brasil. Esse modelo de urbanização brasileira, que foi se constituindo ao longo do século XX, chega agora no ano de 2020 e nos coloca diante dessa situação, em que, por exemplo, o Delcio já jogou luz sobre isso, né? 85% da população brasileira mora em cidades, e nós temos, por exemplo, uma estatística sobre acesso a esgoto, tratamento de esgoto, em que praticamente metade da população brasileira não ainda tem acesso a esgoto. Como é que a gente explica que em 100 anos de urbanização, se a gente pegar 1930 como um marco, né, em que a urbanização brasileira começa a se acelerar e na década de 60 há essa virada do perfil populacional para uma população que deixa de ser rural para ser majoritariamente urbana, como é que a gente explica que nos últimos 60 anos nós não conseguimos oferecer tratamento adequado de esgoto para metade da população brasileira? E veja, as projeções, né, em relação a esgoto, o Plano, né, Nacional de Gestão dos Resíduos, né, de esgoto, previa que em 2033 nós deveríamos universalizar. Os estudos técnicos hoje apontam que essa universalização só aconteceria em 2060, daqui a 40 anos, né? Então, 100 anos depois que a população brasileira majoritariamente se torna urbana, que seria possível. Então, se a gente pegar apenas esse exemplo, não é, que é o esgotamento sanitário, que é uma questão ambiental relevante, não só para a saúde pública, mas também pensando para onde é que esses resíduos são destinados, e que provocam contaminação do solo, contaminação dos nossos corpos hídricos, né? Quando a gente faz o cruzamento, como foi feito pelos estudos do Polis, cruzando dados públicos que estão aí presentes, e que nós fizemos a análise socioespacial desses dados, o que a gente percebe na cidade de São Paulo, por exemplo, é que há uma total coincidência entre diversos fatores de vulnerabilidade ambiental com a maneira como o vírus acaba se propagando e afetando de maneira mais dramática uma certa parcela da população. Então, é justamente em regiões mais periféricas, onde há uma dificuldade maior de acesso ao saneamento ambiental, e aí eu incluo, né, o próprio esgotamento sanitário, onde hoje nós temos uma permanência muito maior do vírus e
uma incidência maior de internações e de mortes também. Então, nós estamos falando de extremos da Zona Leste, nós estamos falando no extremo da Zona Oeste da cidade de São Paulo, e as regiões conhecidas como aquelas mais valorizadas, né, regiões ali, o quadrante sudoeste, por exemplo, têm índices baixíssimos de morte. E são regiões em que eu tenho uma sobreposição de alta renda, alta valorização do solo e um acesso a serviços ambientais que está universalizado, né? Então, eu queria concordar com o Delcio quando ele diz que tratar da questão ambiental no contexto urbano é entender que as cidades são muito diversas e que há muita desigualdade territorial dentro das nossas cidades, né? Então, eu tenho índices, por exemplo, numa mesma cidade, índices de expectativa de vida, como em São Paulo, que chegam a 75 anos ou 77 anos em alguns distritos, e se eu mudo 20 quilômetros para um distrito mais distante, a expectativa de vida cai 55 anos. Isso tem a ver com vários fatores, né? Letalidade, violência policial, mas também tem a ver com a qualidade ambiental da onde essas pessoas residem. Então, o tempo que elas demoram para se deslocar no trânsito e, portanto, o tempo que elas ficam mais expostas à poluição atmosférica, condições de saneamento no lugar de residência, condições de alimentação, acesso a serviços de saúde. Então, falar, né, das questões ambientais nas cidades brasileiras, a gente tem que partir desse lugar da desigualdade territorial. Muito bom. Então, vocês estão dizendo, os dois, que a pandemia está desvelando uma situação pré-existente com uma profunda desigualdade, né? Do ponto de vista ambiental, como é que se enfrenta esse cenário? Delcio? Bom, a gente enfrenta. Acho que a primeira observação que eu queria fazer, Silvio, é que o meio ambiente urbano é um meio ambiente construído. Né? Nós construímos o meio ambiente urbano. Né? É diferente do meio ambiente florestal, certo? Quer dizer, que é a herança aí do tempo da evolução da Terra. Então, a maneira de enfrentar o que nós construímos é melhorar o que nós construímos, é reconstruir ou melhorar. Né? Então, claro que isso passa pela política, né? Passa pelas eleições, passa por escolher representantes que efetivamente se preocupem com a questão da pessoa dentro, né, da pessoa humana dentro do espaço urbano. Talvez eu acho que eu vou ficar um pouco nesse tópico, bem para falar bem rapidamente. Algumas pesquisas recentes estão mostrando que no cenário da eleição de 2022, desculpa, desse ano, da eleição municipal, algumas questões que sempre apareceram em pesquisas pré-eleitorais sobre quais são as questões que as pessoas se preocupam na eleição, são as mesmas, basicamente, mas tem uma grande luz colocada para as pesquisas sobre a questão da saúde. Né? E é de se esperar, evidentemente, né? Com a questão da Covid, a saúde, que sempre foi um problema abordado nas eleições, toma uma relevância ainda maior. O segundo ponto parece que é corrupção, mas eu não quero falar muito de corrupção aqui, um outro assunto, é outro tipo de questão. Mas na questão da saúde, eu acho que o que se pode fazer no nível municipal é basicamente estender o conceito de saúde preventiva. Né? A saúde preventiva entendida pelo SUS, hoje, ele é perfeita do ponto de vista do SUS, né? A saúde da família, esses programas todos, é uma questão de estender, levar melhor, etc. E tal. Mas a gente tem que começar a entender o que é o ambiente urbano, pensar o ambiente urbano como uma medida de prevenção. Né? Então, a gente tem aí questões que são extremamente importantes, que as prefeituras têm condições de atuar, e acho que pensar em quem você vai votar no momento da eleição, qual é o programa, tem tudo para ajudar a gente construir uma prevenção à saúde mais relevante a partir da intervenção urbana. Então, alguns assuntos que já foram colocados aqui são essenciais, né? E são responsabilidade da prefeitura, como, por exemplo, o saneamento. O saneamento é responsabilidade das prefeituras, tá certo? Às vezes as prefeituras deixam para empresas estaduais, mas, na verdade, a prefeitura está dando uma concessão
e ela é a responsável. Então, os prefeitos têm que começar, e vereadores têm que começar a entender que eles têm uma responsabilidade enorme na questão do saneamento e que eles devem abordar isso como prioridade na cidade, porque essa talvez seja a melhor maneira hoje possível de melhorar a resiliência e saúde da população, né? Que foi muito complicado. Outras coisas que estão aí no contexto, mas sem me estender muito, a gente precisa pensar também na questão da poluição do ar, que é extremamente importante, né? Uma questão relevante dentro do problema da poluição do ar é que poucas cidades brasileiras, pouquíssimas cidades brasileiras conhecem o nível de poluição que existe, né? São Paulo talvez seja uma das exceções que melhor conhece, a cidade de São Paulo, né? A região metropolitana, algumas cidades do interior de São Paulo e uma ou outra cidade fora do estado de São Paulo. Quer dizer, a maioria das pessoas das capitais sequer tem sistemas de monitoramento. Então, fica difícil até de fazer correlações, de estudar o impacto à saúde da poluição urbana, porque não tem informação sobre a poluição. Uhum. Então, assim, tem uma série de questões aí que são necessárias, regular o uso de caminhões e ônibus diesel, entender o que é a poluição da cidade, entender qual é a relevância da poluição para a saúde, é um outro aspecto que é extremamente importante em termos ambientais. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo a gente ir por esse caminho que articula também a questão ambiental nas cidades com as eleições municipais, né? Até porque nós temos alguns exemplos. Por exemplo, esse ano, agora, pouco tempo atrás, teve as eleições municipais francesas, onde os ecologistas ganharam 7 das 10 principais cidades da França, né? Uhum. E aparece uma agenda que tem que ver com a reconversão da matriz energética, mudar as fontes de energia, né? E tem que ver com a questão da mobilidade, que eles se propõem a fazer mais escolas, eles se propõem a melhorar a saúde. Quer dizer, tem uma agenda que está emergindo na pandemia, né? Que coloca prioridade em temas que estavam sendo subsumidos, que estavam sendo menos importantes até então, né? Quer dizer, e aqui no Brasil, eu me lembro de alguns exemplos. Houve um prefeito que aumentou muito o plantio de mudas da prefeitura e ofereceu oportunidade para os moradores de pegarem as mudas e plantarem na frente da sua casa, cuidarem da árvore. Aquele que fazia isso tinha um desconto no IPTU, né? E foi um sucesso, né? Então, eu queria passar para o Henrique, no sentido de pensar assim, Henrique, a questão ambiental crítica como está e as eleições municipais, como é que você vê isso? Olha, Silvio, eu acho que essa é uma questão que está entrando no centro do debate em vários países, né? A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, todo o debate do Green New Deal, né? Que aqui no Brasil nós também estamos fazendo. Você citou o caso das eleições francesas. E eu acho que cada vez mais, até pela crise climática, né? Que é inevitável, nós já estamos vivendo a crise climática, ela não é um assunto de futuro, né? Eu diria até que ela já é um assunto de passado, porque nós já estamos vivendo a crise climática há alguns anos, no mundo todo. Se nós não incorporarmos na agenda pública medidas drásticas de mudança de comportamento, e eu não falo só da mudança de comportamento dos indivíduos e das famílias, nós temos que ter mudança de comportamento dos grandes agentes econômicos também, tá? Porque não adianta, como foi feito na crise hídrica na cidade de São Paulo, fazer campanha para que as famílias individualmente reduzam o consumo de água ou façam reutilização da água, e os grandes consumidores, como shopping center, restaurante, grandes edifícios comerciais, não reduzem. Então, também não adianta a gente ficar fazendo esse discurso de que a mudança do indivíduo, a mudança da família por si só, ela vai dar conta, né, do que a gente precisa fazer. E eu digo isso não para deixar as pessoas menos estimuladas. Pelo contrário, eu acho que as famílias têm que adotar padrões de consumo mais sustentáveis, as famílias têm que começar a pensar na geração dos seus resíduos e para onde vai o seu resíduo. Para vocês terem uma noção, a nossa área de resíduos sólidos do Polis, que é uma área bastante histórica, né, dentro da temática de justiça socioambiental, nós temos um levantamento de vários dados. Hoje, diariamente, na cidade de São Paulo, se produz 12 mil toneladas de resíduos domésticos. Não estou contando o industrial, não estou contando
outras categorias. Se a gente pensar só resíduo doméstico, diariamente são 12 mil toneladas. Você sabe mais ou menos quanto disso é orgânico e não precisaria ir para aterro? Metade. Outros 30% é reciclável, são mais ou menos as métricas e as médias, né, que os estudos fazem. Então, 20% do que a gente produz é que necessariamente deveriam ir para aterro, que são os rejeitos. Então, se as famílias mudam seu comportamento, e se a gente tem uma política pública adequada de separação nesses 3 tipos, o orgânico, o reciclável e o que é rejeito, a gente já muda dramaticamente a maneira como as cidades brasileiras lidam com a destinação do seu resíduo. Isso tem impacto na política climática, isso tem impacto na gestão pública, isso tem impacto no preço do serviço de coleta, porque ele se tornará mais barato, na economia, né, também desses serviços. Eu estimulo, por exemplo, o grupo de catadores, se eu consigo esses 30% de resíduo doméstico que é reciclável, ele poderia também servir, né, a políticas de justiça social para a cooperativa de catadores. Então, veja como, pegando apenas um dos temas, e que é um tema urbano municipal importantíssimo que a gente tem que falar nessas eleições, nós poderíamos ter propostas muito concretas e muito diretas para ser implementadas já. Nós temos tecnologia social, nós temos inteligência, a sociedade civil já produziu, né, bastante coisa sobre isso. Nós temos experiências de gestões públicas que estão implantando políticas e programas inteligentes na área de resíduos. Então, como isso também é eficiência energética nas cidades, né? Como isso também é abastecimento de água. Eu acho inconcebível que uma cidade como São Paulo ainda tenha no seu sistema de abastecimento de água perda de 1/3 do sistema, é perda. Então, assim, a cada 3 litros que é captado no reservatório, 1 litro se perde nesse meio do caminho. Isso é inconcebível. Então, se essas questões todas não entrarem na agenda pública eleitoral e não virarem políticas efetivas, o tema da crise climática, que já é um tema de passado, daqui a pouco a gente vai ter que discutir a nossa sobrevivência mesmo. Uhum. Eu fiquei observando, inclusive, nesse período de pandemia, em que houve um confinamento, que se reduziu pela metade, no mínimo, né, a circulação na cidade, né, a poluição melhorou muito. O ar ficou muito respirável. A gente chega a ver, inclusive, passarinhos que a gente não via antes na cidade, né? Quer dizer, existem condições, né? Mas aí nós estamos de novo batendo na questão da política, se eu entendo bem. E se nós estamos relacionando com a questão eleitoral, né? Quer dizer, a pergunta é por que as prefeituras não fazem? E aí tem um problema também do pacto federativo, né? Quer dizer, hoje em dia, o que fica na mão das prefeituras é o inverso do que deveria ser, né? Nos países nórdicos, o orçamento fica 70% com as prefeituras e os 30% se divide com o governo da província ou do estado e do governo nacional, né? Então, eu queria ouvir um pouco o Delcio também nesse sentido, quer dizer, as prefeituras não fazem porque não querem, porque não tem importância, porque não tem dinheiro. Por que elas não se mexem e nós estamos com esse déficit acumulado aí? E, inclusive com uma lógica de especulação imobiliária que também é degradador do meio ambiente, né? Tá sem som. Desculpe. Essa sua pergunta a resposta vale talvez $1 bilhão. Não é a resposta de 1 milhão, é a resposta de 1 bilhão. A gente pode conjecturar uma série de coisas. Eu acho que a solução para isso também é um pouco localizada. Certas cidades têm uma solução, outras têm outras. Mas acho que você apontou um dos pontos centrais da questão, que é o orçamento, né? O fato do orçamento ser distribuído no Brasil como ele é, o orçamento público, né, ter uma concentração na União e deixar para os municípios basicamente só o ISS, olhe lá, e aí só dependendo de recursos que vêm da União para o município, em função de projetos, outras coisas, é terrível para os municípios, né? É terrível porque, pelo ordenamento legal que nós temos, o município acaba sendo responsável por grande parte das atividades fim, né? Como, por exemplo, do Estado, como, por exemplo, educação, né? Muitos municípios assumem, têm redes
públicas de educação gigantescas, né, e com custo elevadíssimo. Os municípios ficam com a questão da saúde, do manejo de resíduos sólidos, etc, etc, etc. Tem uma série de questões que são extremamente custosas e que ficam na mão do município, enquanto que o orçamento está na mão da União. Eu não sei exatamente os números, mas o Henrique deve ter uma clareza maior, mas eu acho que, me parece, eu já li isso em algum lugar, que uma cidade como São Paulo, por exemplo, o segundo maior custo da cidade, ou o terceiro, é lixo. Né? Então, são despesas elevadíssimas, né? O manejo do lixo e tal. E hoje a gente paga caminhões para levar o lixo daqui para ali, de lá para cá. Né? Que no fundo, o que a gente está pagando é transporte do lixo, né? E a destinação no aterro. Então a gente não está tratando o lixo, a gente não está retirando do lixo aquilo que é reciclável, a gente não está aproveitando uma das grandes riquezas do nosso lixo, que é a matéria orgânica. Né? A matéria orgânica é uma grande riqueza em termos até de melhoria ambiental, porque você pode usar o composto gerado para melhorar os nossos jardins, até as nossas hortas, etc. E tal. Então, é uma riqueza que a gente joga fora e transporta para cá e para lá e gasta um dinheirão. Então, assim, realmente a questão do Pacto Federativo, em relação, principalmente a orçamentos, é extremamente importante. Mas aí também eu acho que é uma outra coisa que, de uns tempos para cá, hoje, ou quase que o tempo todo, nós também não tivemos partidos que efetivamente têm como centro as pessoas, né? A população. Né? Sim, você pode apontar um partido ou outro, ou um político ou outro, que aqui e ali tiveram essa preocupação maior. A gente tem alguns exemplos recentes de administrações do PT em algumas cidades e de alguns outros partidos, mas a maioria absoluta dos partidos, ele está ali, né, como uma máquina para a eleição de algumas personalidades, né, e que, na maioria das vezes, essas personalidades não têm nenhum compromisso com o bem comum, né, com as pessoas. Né? Então, aí você tem compromissos com o que você citou, o setor imobiliário, né? Você tem compromissos, eventualmente, com o setor de transportes. Né? Tem muito vereador, muito prefeito que, na verdade, está ali defendendo uma máquina de transportes antiquada e desastrosa. Né? E assim por diante. Quer dizer, então, assim, eu acho que a nossa política não está olhando para as pessoas. E o que aconteceu na França, que você citou aqui, eu tenho a impressão que os verdes na Europa estão começando a entender que eles talvez sejam a representação possível das pessoas, né? Dos grupos sociais, né? Nessa atual sociedade, onde grande parte da população não é sindicalizada, onde, assim, na verdade, onde é que as pessoas podem se exprimir, né, e se articularem. Né? A gente não vê muito isso no Brasil, né? Não vê. E não vi isso na França também. Então, na verdade, os verdes estão herdando, talvez, essa agenda que estava dando sopa, porque ninguém estava realmente trabalhando, né? Esta agenda. Então, eu espero que a gente construa ao longo dos próximos anos, principalmente em reação a esse governo federal extremamente antissocial e antiambiental, a gente consiga construir um novo pacto social para o Brasil, né? Onde esse pacto tenha como centro as pessoas, né? As populações. E eu acho que isso é fundamental para a gente poder ter uma construção diferenciada. Quer dizer, não me interessa mais colocar... as pessoas têm, de alguma maneira, entender que a maior parte dos nossos prefeitos e vereadores estão lá representando um ou outro interesse econômico. Eles não estão lá representando um ou outro os interesses do bem comum da sociedade. Então, eu acho que são essas duas coisas. Eu acho que o orçamento, sim, é extremamente relevante, você tem razão, mas eu também posso ter um orçamento jogado da cidade, bem grande, e ser muito mal utilizado. Né? E a gente tem alguns exemplos infelizes disso, que eu quero só lembrar de um, que é a cidade de Macaé, né? Que teve muito recurso de royalties de petróleo entrando. Essa é uma cidade, de repente, tinha dinheiro e gastou em avenidas, estátuas, edificações inadequadas. E quando o petróleo começa a reduzir, porque o petróleo é bem finito, quando a produção começa a reduzir, este extra, né, que estava entrando, deixa de entrar. Então, aí você fica com uma máquina inchada que não tem
que não tem como se... Uma máquina pública inchada que não tem como se subsistir, né? E uma série de elefantes brancos. Então, não é só o orçamento, né? O orçamento é extremamente relevante, mas a gente tem que pensar numa representação política em partidos mais focados nos grupos sociais, principalmente naqueles grupos sociais menos privilegiados, né? Quer dizer, então, que você está dizendo que nós não temos, no nosso sistema político, que compreende as câmaras municipais e as prefeituras aqui no âmbito local, né, um compromisso com o bem-estar da população, né? Quer dizer, e seria interessante dar uma continuidade a isso, porque algumas iniciativas parece que estão sendo mais expressivas, né? A ideia dos gabinetes coletivos, não sei o quê. Henrique, você podia continuar essa nossa reflexão? Quer dizer, para melhorar o meio ambiente, só é possível fazer isso se melhorar a representação parlamentar, a representação política? Como é que é? Eu acho que sim, Silvio. É uma equação que tem muitos fatores e eu acho que esse é um deles. Assim, quem são as nossas lideranças eleitas, né? Só para você ter uma noção, as pesquisas que o IBGE faz sobre o perfil dos municípios brasileiros, que ela faz anualmente, mas periodicamente ela inclui alguns dados sobre o perfil dos gestores, dos prefeitos nos municípios. O último dado que a gente teve, que foi de 2 anos atrás, então já no marco desse atual mandato, né, que nós estamos terminando nos municípios, para você ter uma noção, mais de 88% das cidades brasileiras tinham como prefeitos homens e 11% mulheres. Isso tem alguma coisa a ver com o debate que a gente está fazendo sobre cidades e sustentabilidade ambiental? Total, né? O que o Delcio estava dizendo, do compromisso com o bem comum, com o bem comunitário, o benefício, o compromisso com a natureza, nós estamos vivendo já uma construção política que não precisa mais ninguém falar sobre isso, está comprovada, que é uma construção política masculina, extrativista, economicista e uma masculina que está atrelada a uma questão de classe no Brasil importante, né? Não é simplesmente o masculino, né? É o masculino que tem um perfil racial, é o masculino que tem um perfil de classe, de renda. Então, se a gente não consegue reverter, e se nessas próximas eleições nós continuarmos com esse mesmo perfil de gestores públicos nos nossos municípios, e que, de certa forma, o dado que eu estou dando aqui é de prefeitos, mas que, de certa forma, ele espelha também os perfis das câmaras municipais de vereadores, majoritariamente masculinas, majoritariamente brancas, né? Se a gente não muda o sistema político brasileiro e não faz uma reforma profunda, para que grupos, historicamente, que foram subalternizados e que são colocados em situação de vulnerabilidade não consigam ascender também a esses espaços, a gente não vai mudar essa política. E as questões ambientais fazem parte disso. Então, quando eu tenho um gabinete coletivo que é liderado por mulheres negras, ou pessoas da periferia, ou pessoas que vêm de movimentos de cultura periférica, ou pessoas de comunidades indígenas, olha a revolução que eu tenho, né, em termos de proposição legislativa ou de proposição de políticas públicas nas experiências recentes que nós estamos tendo nos últimos 2, 4 anos, né, em que esses mandatos começaram a aparecer e conseguiram ser eleitos. Então, de fato, não é simplesmente uma questão de representação. A representação, né, aqueles indivíduos, aquelas mulheres, aquelas pessoas de periferia, aquelas pessoas negras que chegam a esses espaços de poder, elas não carregam consigo simplesmente uma representação, elas carregam uma agenda política diferente. E essa agenda política tem componentes ambientais que são muito relevantes e que a gente precisa estar de olho. Agora, não adianta ter um vereador, né, ou uma bancada coletiva de um mandato numa Câmara de Vereadores que tem 50, né, vereadores. A gente tem que ter volume para que essas coisas, de fato, possam florescer e que possam ser aprovadas. Muito bom. Eu estou pensando aqui também que nessa contraposição entre a lógica de interesse do mercado e a lógica de interesse do cidadão, da cidadã, né, nós estamos também dialogando com a noção da construção de mercadorias ou bem comum, ou bens comuns, né? E nesse sentido, o serviço, por exemplo, de transporte, de água, né, funcionando na base da tarifa que o usuário tem que pagar, não é?
penaliza os mais pobres, porque é um tipo de cobrança que poderia ser feita de outra maneira. Por exemplo, no Brasil hoje nós já temos 16 municípios que têm tarifa zero. Quer dizer, você circula com um ônibus sem pagar nada, vai para qualquer lugar, não é? E é o imposto geral que paga o transporte, né? Delcio, tem que ter você tinha tocado a questão do orçamento, vamos continuar nessa linha. Quer dizer, como é que você vê essas políticas baseadas nas tarifas e essa gestão privada dos serviços públicos? É, é, é interessante isso, porque as prefeituras, vereadores, o poder municipal, ele tinha que entender também que esses são serviços públicos de responsabilidade dele, né? É, e se a maneira de operar é por meio de uma empresa municipal ou por meio de uma empresa privada, quase que não faz diferença se você não tiver uma visão do serviço como um serviço público, né? E que, portanto, deve pensar prioritariamente nas desigualdades. Para que eu vou construir, tá certo, um serviço de transporte maravilhoso para atender quem pode andar de carro ou já está no centro da cidade, né? Que são, ou não no centro, mas nas áreas que interessam, valorizadas da cidade, que é a população de classe média alta e rica. Quer dizer, o poder municipal ele teria que trabalhar maneiras, né, de você distribuir esses serviços de maneira a privilegiar as pessoas que não têm condições ou que são as classes menos privilegiadas que estão em locais, e esses locais, os locais a gente conhece, então é possível planejar, né, esse serviço de tal maneira que ele atenda melhor essas pessoas. Pode ser, eu gosto da experiência de alguns desses serviços públicos serem pagos pelo imposto geral. Eu não sei se isso é uma coisa muito fácil de aplicar em muitas condições, porque cidades extremamente motorizadas, onde as pessoas têm muito automóvel, vão reclamar muito. Você tem um setor público, um setor importante na sociedade que vai reclamar muito disso, e talvez subsídios específicos pode ser a melhor solução para essas pessoas, né, as pessoas que precisam. Eu não sei eu realmente não sou especialista nisso, não queria entrar muito nisso para não dar palpite onde eu não sei. Mas que é importante, sim, que o serviço seja entendido como público e seja pensado para o bem público, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E isso depende estritamente da consideração das desigualdades dentro do planejamento e da operação do serviço público, né? Então, por exemplo, a história do lixo, por exemplo, dos resíduos urbanos sólidos, né? O Henrique já falou, nós temos uma série de experiências que demonstram que o material reciclável existente dentro do lixo pode ser utilizado como política pública, inclusive de geração de renda, né? Não só de gestão urbana do material, para a gente não jogar fora materiais que... E até posso contar uma historinha engraçada depois sobre isso, mas fazendo um parênteses, eu fui na Holanda visitar o sistema de tratamento de lixo, e uma das políticas atuais da Holanda para o lixo é fazer mineração em antigos aterros de resíduos sólidos. Porque lá você tem muito ferro, tem muito tudo. Então, na verdade, você criou, certo, uma indústria de mineração. Por quê? Porque jogou tudo fora. Então, a gente está fazendo isso agora aqui, tá certo? E deveríamos pensar melhor. Mas veja como a experiência que o Henrique citou, você pode pensar a gestão disso tudo, inclusive para a geração de renda, né? Então, eu acredito que sim, Silvio, a gente é isso, é pensar nas desigualdades, planejar o serviço público para que você reduza as desigualdades, né, todo o tempo. Eu acho que essa é a principal. Não vale a pena fazer mais nada no Brasil hoje que não pense na redução da desigualdade. Eu acho que tem que ser o critério zero. É o critério zero para qualquer ação de política pública. Obrigado. Henrique, vamos voltar para essa história de eleição e proposições ambientais, de sustentabilidade ambiental, né? Quer dizer, nessa nossa lógica, os candidatos poderiam eventualmente entrar com uma agenda de construção de bens comuns hoje em dia,
Tem espaço para isso ou, ou vão ser rechaçados assim? Olha, eu acho que tem muito espaço para isso, viu, Silvio? Nós temos aí uma importante camada da nossa sociedade. Eu não estou falando de perfil de renda, porque isso acontece em vários, né, perfis diferentes de classe social, que fazem gestão comunitária dos espaços comuns e dos espaços coletivos há décadas, né? Se a gente vê as experiências de periferias brasileiras, daquela praça que nunca virou praça, que foi abandonada e que você tem uma gestão comunitária, o que acontece aí é uma gestão de um bem comum, é uma gestão comunitária. Eu acho que o nosso poder público, às vezes, fica criando, né, tecnologias e arranjos econômicos, arranjos jurídicos, para fazer parceria público-privada, para conseguir dinheiro da iniciativa privada, e não dá a mínima da tecnologia social que acontece, né, historicamente na nossa sociedade, em que as pessoas conseguem fazer uma gestão comunitária muito bem feita. Eu tenho certeza que se houvesse uma política pública organizada na cidade de São Paulo, essa cidade teria horta comunitária em todo lugar. As pessoas gostariam de ter. Faz bem para a saúde mental, faz bem para a coesão ali da comunidade, né, que está vivendo no entorno do imóvel, pode produzir alimento barato, alimento de verdade, não alimento superprocessado. Olha a quantidade de benefício que você pode ter se você tivesse uma política, e não precisam ser grandes terrenos, né? Às vezes você faz uma obra pública, sobra um pedaço ali da praça, sobra um pedaço do quarteirão, um cantinho. Não precisam ser imóveis públicos, podem ser imóveis privados também para uso comunitário. Então, eu tenho certeza que uma proposta como essa é super barata, teria uma adesão gigante, porque nós já temos muitas experiências que reivindicam, né, as hortas comunitárias em várias cidades brasileiras e que demonstram os benefícios disso. E muitas vezes as pessoas estão fazendo a revelia do poder público, né? Na maioria das vezes elas estão fazendo a revelia do poder público. Então, é um exemplo muito singelo, né, para dizer como a política pública já poderia aproveitar de uma tecnologia social que existe, né, na sociedade brasileira e que poderia transformar isso numa escala muito maior e poderia trazer um benefício gigante. Você aumenta espaço verde na cidade, você aumenta a produção de alimento, você reduz o circuito do alimento até a mesa da pessoa, portanto, você impacta também nas políticas de carbono. Olha a quantidade de desdobramentos que uma coisa singela, como você ter horta comunitária, com gestão, né, como um bem comum, a gestão coletiva, e aí não é uma parceria público-privada, é uma parceria do público com o comunitário. Eu acho que pensar um novo modelo de gestão ambiental é também pensar um novo modelo de parceria do público com o comunitário. Muito bom. Muito bom. Eu me lembro que na crise que nós tivemos de água, na falta de água do último período, né, começou a se ter uma preocupação com o uso da água. Então, aquele negócio de lavar calçada só podia com água de reuso, não é? E Silvio travou para nós. Silvio travou. voltou? Voltou? Então, eu estou dizendo que essa situação acaba gerando, né, perspectivas de você tornar mais sustentável ambientalmente as cidades, né? Quais são os principais pontos que você identifica como passíveis de serem enfrentados nessa dimensão? Se diz na dimensão, nesse caso, na dimensão que você está citando, na dimensão da atuação humana, né, da atuação do cidadão, e não do poder público. Sim, as crises em geral, elas mostram, essas crises sociais, elas mostram os nossos erros, né, muito claramente. No exemplo que você citou, que foi a grande seca em 2014, 2015, onde a gente teve uma crise espetacular, né? Foi uma das maiores crises que a gente já teve de fornecimento de água nessa região. Ela evidenciou as nossas grandes dificuldades, né? E em relação a isso, e são algumas coisas já foram citadas aqui. O Henrique falou das grandes perdas, né, que o sistema de distribuição de água tem e que nunca foram enfrentadas, né, mesmo depois
da crise de 2014, a gente continua com uma perda de água gigantesca, da ordem de 1/3 do que é tratado é perdido. A população ganhou consciência e reduziu o uso de água para lavar calçada, ou usar de vassoura, né? Usar mangueira de vassoura, empurrando as folhinhas e tal. Isso se reduziu, mas não é que isso se condensou com uma atitude extremamente constante, né? Houve, sim, uma volta ao excesso de consumo. Não nos mesmos níveis do pré-2014, mas se aumentou de novo o consumo das famílias. Eu acho que esse tipo de coisa é abordável pelas prefeituras, né? E nesse exemplo em particular da água, né? É claro que a questão da distribuição, da perda da distribuição, é um problema de quem faz essa distribuição, mas o cidadão e o pequeno empresário, e os empresários, todo mundo que tem algum poder de decisão tem chance de fazer muita coisa, mas é necessário ensinar. Né? É necessário manter a atenção também. Né? Um dos melhores exemplos que surgiram em 2014, nem foi aqui, mas foi a quantidade de exemplos que vieram da Califórnia sobre como fazer a gestão do uso da água. Né? E se falou muito neles. Então, você tem uma autoridade que cuida da água da região ali, por exemplo, de Los Angeles, que tem um programa extremamente interessante, que é um programa de quase tutorial de ensinamento. Quer dizer, você imagina, pega, por exemplo, quais setores do pequeno comércio são importantes em termos de consumo de água, né, do comércio. Então, serviços de cabeleireiro, por exemplo. Né? Então, como é que é a ação? Eles pegam 1, 2, 3, 10 estabelecimentos de cabeleireiros, né? Fazem um estudo específico de para onde que a água está indo, como que essa água poderia ser economizada ou retratada ali naquela situação específica, fazem o investimento naqueles 10 exemplos, filmam aquilo tudo, né? E começam a fazer propaganda daquilo voltado para o empresário do ramo de cabeleireiro, por exemplo. Então, você imagina como que é uma ação relativamente simples, é uma ação quase de comunicação, de baixo investimento, mas você pode mostrar em cada local, em cada tipo de estabelecimento, como é que você pode economizar água. E, portanto, economizar em gastos, que para o setor comercial é extremamente relevante. Mesma coisa eles fazem para residências, onde eles fizeram um levantamento grande de quais são os consumos maiores das residências e como cuidar desses consumos. Também fizeram campanhas enormes, inclusive dando descontos, que foi uma coisa parecida que a Sabesp fez aqui, mas dando descontos para quem conseguia reduzir a água através de melhorias de gestão ou investimentos específicos que fossem perenes. Né? É uma coisa que a gente precisa pensar ao longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade enorme, né? Que é muito pouco utilizada pelos gestores da água, que é a troca de equipamentos que gastam muito. Quer dizer, então, por exemplo, ao invés, uma sugestão que foi dada em 2014 que não foi efetivada, era, ao invés de investir alguns bilhões no novo ramal de buscar água em São Lourenço, você pegar, isso foi feito pelo Alckmin, né? Acabou sendo empregado esse dinheiro para puxar água do Rio São Lourenço, a gente investir aqui nas casas das pessoas, substituindo válvulas de descarga, substituindo torneiras, etc., para reduzir a vazão e o gasto em cada casa. Então, você teria uma gestão mais próxima ao cidadão, certo? E perenizava essa economia. Tá certo? Porque o que faz o gasto na casa não o hábito, sim, existe a questão do hábito, mas mais do que isso é o equipamento. Né? Por exemplo, as descargas, os serviços as válvulas de descarga das privadas das pessoas. Então, você tem várias opções possíveis, a gente acaba pensando só naquilo que é a oferta, né? Buscar mais água, buscar mais água, buscar mais água, em vez de pensar no uso e na conservação dessa água. Tá. Então, tem espaço aí. Vamos partir disso que você está falando. Eu acho que aí tem uma tensão. Eu queria que o Henrique refletisse um pouco. Quer dizer, uma coisa é a educação, o comportamento na sociedade, vamos dizer assim, o esclarecimento para o cidadão, para a cidadã, de como ele pode agir melhor para economizar água, né, no caso. Né?
A outra coisa é pensar numa política pública que também tenha um caráter regulador, não é? Quer dizer, eu não acredito que a situação dependa, se ficar dependendo da boa vontade das pessoas, né? As campanhas de esclarecimento ajudam, mas talvez isso não resolva. Como é que você vê, Henrique, essa transição entre os experimentos na sociedade civil e a transformação disso, eventualmente, em política pública? Eu acho que isso que você está colocando, né, e também a partir da fala do Délcio, quando a gente pensa em consumo de recursos naturais, e aí pode ser água, pode ser o consumo energético, pode ser o consumo de alimentos, pode ser, enfim, né, uma variedade de situações ou de setores, tem que haver um equilíbrio entre o comportamento dos indivíduos e das famílias, então temos que cada vez mais, sim, ter um processo público de educação ambiental, de mudança de comportamento, mudança do modelo de consumo e de geração de resíduo, porque essas duas coisas estão conectadas, né? A gente tem um modelo de consumo ruim e ele resulta num modelo de geração de resíduos e de gestão de resíduos também muito ruim, né? Fazem parte do mesmo complexo de problemas, mas entendendo que não é apenas o comportamento das famílias e dos indivíduos que vai dar conta. Assim, se eu não faço, por exemplo, um trabalho, e isso, como você fala, regulatório, com legislação, com sanção, para a indústria brasileira, para o setor produtivo brasileiro, não adianta a família ficar regulando o tempo do banho dela, né? Ou a família ficar fazendo composteira doméstica do seu resíduo orgânico, ou a família ou a mãe da família sair apagando os interruptores de casa para reduzir o consumo da energia. Essas questões, elas não são questões pouco importantes, né? A maneira como as famílias se comportam são muito importantes. Entretanto, elas só respondem por um pedaço do problema da maneira como nós lidamos com os recursos naturais, né, nas nossas cidades. Então, não adianta eu querer economizar água e o setor industrial, como o Délcio disse, só produz vaso sanitário com vazão alta. E aí não é o consumidor que vai mudar, tem que ter regulação, tem que ter obrigação. Não adianta eu querer mudar, como não é o Green New Deal nos Estados Unidos, que tem proposta de meta de acabar com o consumo de combustíveis fósseis, né? Daqui a uns anos ser 100% energia renovável. Se eu ainda tenho uma indústria automobilística que fica produzindo veículo, ônibus, caminhão, carro, automóvel privado baseado em combustível fóssil. Né? Então, assim, eu, Henrique, posso querer comprar um carro elétrico ou um carro híbrido, mas quanto custa um carro desse? Qual é a oferta desse tipo de coisa no mercado, né? Eu nem carro tenho, porque faz parte também da minha mudança individual, eu não tenho automóvel privado. Mas se eu quisesse ter, eu preciso acessar esse tipo de bem no mercado. Então, o mercado precisa ser regulado. Essa história de que o mercado sozinho vai dar conta, o mercado sozinho evolui, se não existe gestão pública, o mercado vai evoluir para onde ele acha que ele vai obter mais lucro naquele momento, né? E não necessariamente é a melhor opção para a gestão pública ambiental. Muito bom. Gente, você sabe que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos mais 2 minutos, né? Então, eu quero passar a palavra ao Délcio para que ele faça uma reflexão final, né? E nos dê uma perspectiva da questão ambiental e das eleições. Quer dizer, como é que a gente pode encarar esse período? Porque teremos eleições esse ano, né? Sim, teremos eleições esse ano e eu acho que, como a gente já falou no programa aqui, que a questão de saúde é uma das grandes discussões evidenciadas pela pandemia e meio ambiente, ou a gestão ambiental da cidade, em todos os sentidos, tem tudo a ver com prevenção da saúde. Então, nós estamos fazendo, dentro de uma rede que nós trabalhamos, uma série de propostas específicas que são adaptáveis a várias cidades. Eu acredito, tem muita gente fazendo isso, tem gente do Polis trabalhando junto conosco, inclusive na parte de resíduos sólidos, viu, Henrique? Mas a ideia é ter propostas execuíveis, né, para a gestão para gestão, não só para gestão, mas para investimento, né, naqueles pontos que a gente tocou, saneamento, habitação popular, energia renovável, mobilidade, etc. E tal. A gente tem que encarar como, me parece,
tentar convencer os nossos candidatos, né, que eles têm que pensar no bem comum e ter propostas claras para isso. Então, eu acho que é um momento de grande reflexão, né? A eleição sempre é um momento de grande reflexão, e eu acho que a gente tem que, nesse momento, tentar propor essa agenda do cuidado, né? O cuidado com o bem comum, como central nas eleições, e pensar nas eleições desse ponto de vista. Muito bom. Bom, eu quero agradecer, foi uma excelente conversa, eu acho que ajuda a esclarecer um pouco os impasses que a gente está vivendo e os caminhos de superação disso, passando pela questão da democracia, das eleições, da gestão pública. Eu quero agradecer muito ao Délcio Rodrigues, a sua contribuição, ao Henrique Frota, né? Agradecer a você que está nos assistindo também e dizer que semana que vem tem mais. Muito obrigado.